A paz do Senhor, meus irmãos, estamos chegando para mais um subsídio da nossa escola bíblica dominical, lições bíblicas de adultos da editora CPAD. Estamos no terceiro trimestre de 2023. A lição de hoje é a lição de número 5 para 30 de julho de 2023. O assunto da lição de hoje, a dessacralização da vida no ventre materno. O textuário diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 31. A verdade prática diz: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Bom, nós estamos nesse trimestre abençoado com lições bem atuais, assuntos um tanto quanto polêmicos, mas que não podemos deixar de falar. E esse assunto de hoje estaremos falando sobre exatamente a dessacralização da vida no ventre materno. É uma forma de não falar diretamente o nome da ação, mas você entende do que se trata. Eu quero aproveitar este momento e mandar um abraço, uma paz do Senhor, para o pastor Silvino Sodré e sua esposa, a missionária Aldenora, ali no Itinga do Maranhão. Também aqui no Brejão, para a professora e diretora de Escola Bíblica Dominical, a irmã Glória, que Deus abençoe maravilhosamente. E você que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil, muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe ricamente. Bom, a nossa leitura bíblica em classe está em Lucas 16, 26 ao 33, aí a gente pula lá para o 39 e 45 ao 45 que diz: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, darás luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Todo mundo conhece a história do nascimento de Jesus, da sua concepção. Todo mundo que eu digo, uma forma de dizer, mas em muitas partes do mundo não se pode falar de Jesus. Mas tudo bem, assunto hoje aqui, vamos tratar de todo mundo cristão, certo? Nesta lição nós veremos que a cultura da morte está presente, está cada vez mais naturalizada nas pautas intelectuais e políticas em defesa da legalização do aborto. Mas no texto que lemos, fala sobre o nascimento de Jesus. Deus usou o útero de uma mulher, usou uma mulher para que seu filho viesse ao mundo. Jesus poderia simplesmente se materializar como o fazem os anjos e ter surgido aí no cenário da humanidade? Poderia. Como Deus, ele poderia sim, pode todas as coisas. Então ele simplesmente podia aparecer e dizer: cheguei, eu sou a salvação que vocês esperavam e tudo, sou eu, etc e tal. Mas não. Deus não fez assim, como um anjo descendo do céu e se materializando. Poderia. Mas Deus preferiu fazer que ele se tornasse um bebê, né? Preferiu que ele fosse primeiramente um bebê e crescesse com os homens e tudo mais. Então, vemos aí que Deus dá o grande valor à concepção.
à gestação e ao nascimento, certo? Fez com que seu filho passasse por esse processo. Bom, no primeiro tópico vamos falar sobre a concepção de Cristo, o anúncio do seu nascimento, a miraculosa concepção e a bênção do nascimento. Só Jesus nasceu dessa forma, tá? Nascer de uma virgem hoje não é difícil porque pode-se fazer inseminação, a famosa inseminação artificial in vitro, e depois coloca lá na moça e tudo bem. Mas Jesus nasceu de uma virgem não por obra da ciência genética, não. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo de Deus, certo? Mas hoje em dia se fala muito sobre legalização da morte de criancinhas ainda no ventre da mãe. O que chamamos de aborto provocado. Então isso é cultura da morte, isso é um projeto ideológico. A pessoa diz, eu tenho direito sobre o meu corpo, e o outro que está lá dentro não tem direito também, não? E com isso acontecem milhões e milhões de mortes de criança e ninguém chama isso de infanticídio. Só se chama de infanticídio depois que nasce, que o menino tem meses, que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí alguém vai lá, taca o pau na cabeça desse meninozinho, joga na parede, joga de cima do prédio, aí mata tanta criancinha assim, a infanticídio. E a vida intrauterina ninguém chama de infanticídio. Esse é o problema. Não considerar a vida intrauterina como uma vida plena, apenas depois do nascimento. Isso não é correto conforme vemos pela palavra de Deus. Você pode olhar em toda a Bíblia que Deus, ele fez o ser humano, ele soprou o fôlego de vida. Deus valoriza a vida ainda dentro do ventre da sua mãe. Isso é sagrado, não podemos desacralizar. Desacralizar é tirar o sagrado disso aí. Isso não é sagrado coisa nenhuma, é apenas uma vida que está aí, independentemente, então pode tirar. Mas não há nada de sagrado nisso. Para quem pensa simplesmente pelo viés científico, alguém diz assim, não, isso aí são apenas átomos e células e tudo mais, e que morreu e se acabou, vai virar adubo e pronto. Mas nós não pensamos pelo viés científico e nem todo mundo da ciência também pensa assim, graças a Deus. Existem algumas maneiras de pensar e defender o aborto exatamente por aquilo que a pessoa crê. Como disse, você e eu que somos cristãos, cremos na palavra de Deus como nossa regra de fé e de prática. E a Bíblia defende a vida, tá? Agora, se a gente der uma analisada, algumas frases que até parecem inocentes, talvez não sejam tanto. Por exemplo, penso logo existo, ou penso logo sou. Pode ser traduzida penso logo existo, mas literalmente seria penso logo sou, de René Descartes. Esse filósofo disse que o que prova que eu existo é exatamente a capacidade que eu tenho de raciocinar e de pensar. Tudo bem, isso prova para mim mesmo. Para mim mesmo. Eu sei que eu existo, eu falo, eu penso, eu me movimento e tudo. Agora, isso não quer dizer que se eu fosse alguém com incapacidade de pensar, eu não existiria? Só porque eu mesmo não me vejo assim, tendo uma existência? Então, uma criancinha que está lá dentro do útero, ela não pensa. Então, ela não existe? Bom, se não existe, qual o problema de tirar de dentro do útero essa criança, esmagar ela, esmiuçar todinha e tal, tirar, sugar, sei lá qual é a forma, tomar alguma beberagem para expulsar e tudo, já que não pensa, então não pensa, não existe, não é um ser humano. Se não existe, não é um ser humano, pode se livrar dele na hora que quiser. Esse é o problema, tá? Olha, Allan Kardec, já ouviu falar em Allan Kardec? O Hippolyte Allan Kardec? No Livro dos Espíritos, na questão 359, a questão é, bom, e se o nascimento de uma criança põe em risco a vida da mãe, põe em perigo a vida da mãe, pode-se tirar a vida dessa criança? Sim ou não?
Essa é a questão lá no Livro dos Espíritos. A resposta do Allan Kardec é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Olha só. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe. Como é que vai sacrificar algo que não existe? Pode-se sacrificar o vento? Entendeu? Algo abstrato? Não se pode. Então, como é que pode dizer que não existe? Talvez porque essa resposta tem a ver também com o pensamento lá do Descartes. Então, penso, logo existe. Se eu não penso, então não existe. Se não existe, pode se livrar. É claro que o Espiritismo não defende assim, dessa forma, o aborto. Apenas nessa questão 359 lá do livro, ele diz que a criança ainda não existe. E pela Bíblia Sagrada, essa criança existe. Tá? Não é porque o bebê não pensa que ele não existe. Bom, mas independentemente das filosofias e das várias maneiras das pessoas ver a vida intrauterina, abortos vão acontecendo aí aos milhões. De 2009 a 2018, 721 mulheres morreram depois de abortarem. Dizem que acontecem milhões de abortos clandestinos no Brasil a cada década. Bom, se são clandestinos, como é que sabe que são milhões? Alguém diz assim, olha, isso aí então justifica a gente liberar, a gente aprovar, né, liberar o aborto no Brasil para que não aconteça esses milhões de mortes de crianças e de mães que vão abortar de forma insegura e por isso perdem a vida. Em vez de ser um crime, se liberar, elas terão toda a assistência para tirar o seu bebezinho sem pôr em risco a sua própria vida. Aí, nesse momento, ninguém pensa na vida do bebezinho. Olha, 44 milhões de bebês foram mortos por aborto no mundo em 2022. Foi pouco. Foi pouco comparado com anos anteriores que chegou-se a 73 milhões. Tá? Isso são dados da Organização Mundial da Saúde, certo? Então, em 2022, a OMS diz que foram em torno de 44 milhões de mortes de bebês, tá, por aborto. Interessante é que no mesmo ano, 2022, morreram 1.209.570 pessoas por Covid-19. E aí, o que devemos temer? A Covid-19 ou a liberação do aborto? Estou sorrindo, mas o negócio é sério. 44 milhões de bebezinhos sacrificados, assassinados, mortos, na vida, ainda intrauterinamente. O terror da humanidade chamado Covid-19, no mesmo ano, morreram 1.209.000 pessoas. Em 2022, morreram cerca de 13 milhões de pessoas por doenças contagiosas, infectos contagiosos aí, certo? Então, somando tudo que é doença e infectos contagiosas, AIDS, problemas cardíacos, infartos, perderam para o aborto. Então, a vida humana não está valendo nada e a intrauterina, menos ainda. Como é que Deus fica vendo tudo isso? Com a criação, com o homem que Ele fez. Que Ele ama esta humanidade, que Ele preserva essa humanidade e a humanidade cada vez mais fazendo e acontecendo. É como se diz, não seria melhor prevenir, já que quer ter uma vida aí, às vezes de promiscuidade ou de descuido? Não seria melhor prevenir, usar camisinha, sei lá, outro método contraceptivo, desde que não seja judio, tá? Só digo uma coisa, o autêntico cristianismo, o cristianismo bíblico, que se pauta pela palavra de Deus, defende sim a sacralidade da vida desde a concepção. Mas quando é que começa a vida? Tem esse questionamento. É na hora da concepção? É depois que o coraçãozinho já está batendo? É depois que todos os órgãos já estão formados? Ou só depois que a mulher chega o momento e o menino nasce? Desde a hora em que o espermatozoide fecunda o óvulo e começa o processo, uma célula, 2 células, 4 células, 8 células, 16, 32, 64,
128 e aí vai. Começou as células a se multiplicar, essa massazinha informe já é considerada uma vida. No momento da fecundação já se pode considerar uma nova vida em formação. A tua Bíblia e a minha diz aqui no Salmo 139, versículos 15 e 16, diz assim a palavra, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. O salmista falando para Deus. E entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Deus já foi escrevendo no seu livro, do registro de tudo sobre essa massazinha informe, o que ele seria, o que ele faria, como cresceria e tal. Porque Deus já é sabedor de tudo. Certo? Também é bom a gente já lembrar que Deus não tem lá no céu um depósito de almas e espíritos. Para na hora da fecundação ele chegar, meu filho, é a tua vez, vai lá. Isso é um problema. Tem gente por aí dizendo que nasceu no corpo errado. Tal. Deus não erra. Esse negócio aí, Deus tem um depósito de espírito, e na hora lá que a mulher é engravida, que começa a fecundar, aí chegou a tua vez, vai lá, espírito. Aí ele vai lá na enfermaria errada, no hospital errado, na casa errada, sei lá, e entra no corpo errado. Isso não existe. Não existe. Deus não precisa ter um depósito de corpo de tudo que vai nascer, senão isso nos cheira a reencarnação. O que existe? Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz assim o texto aqui na palavra de Deus. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Dentro dele. Quando o homem começa a ser formado no outro, nesse exato momento, Deus forma ali o espírito daquele novo serzinho que está se formando, que ainda é uma massa informe dentro do útero da sua mãe. Tá? Então, nesse momento, Deus criou o espírito daquela vida que está iniciando ali no útero. Bom, mas essa cultura da morte tem crescido demais, pessoas famosas, pessoas que estão na TV, políticos, defendendo tudo isso. E é triste quando a gente tem até mesmo um presidente da República, quando se vê um presidente da República que defende veementemente esse crime. Você e eu, que nos consideramos cristãos, servos e filhos de Deus, precisamos continuar pregando a palavra conforme ela é, o valor da vida de quem já nasceu e de quem ainda vai nascer. A vida de quem já nasceu diante de Deus não tem mais valor do que a vida de quem ainda vai nascer. Deus fez a todos, tanto que vai nascer quanto que já nasceu. Deus é quem sustenta, Deus é quem dá vida, Deus é quem dá o ar que a gente respira. Ele é que é Deus soberano e Ele é o único que pode dar e tirar a vida. Como Ele diz em algum lugar na sua palavra, eu mato, eu firo, eu saro, eu tiro a vida, eu torno a dar, e agindo eu, ninguém pode impedir. Essa soberania, essa autoridade, só Ele, pois só Ele pode fazer a vida, só Ele pode dar a vida, só Ele pode sustentar a vida. Só Ele tem o poder de tirar também a vida. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça, uma ótima escola bíblica dominical. É um assunto muito importante, um tanto quanto polêmico, mas não podemos deixar de falar sobre ele. Aqui foi só um subsídio, você professor, melhore aí e dê uma ótima aula em nome de Jesus. Você que é aluno também, espero ter ajudado de alguma forma com esse subsídio mais uma vez. Que Deus abençoe a todos, até o nosso próximo subsídio, se Deus nos permitir. Um abraço no coração.